Tudo bem com você? Meu nome é Adriana Matos e essa é a minha página, Eu com Baixa Visão. No vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre a minha infância, como foi a minha infância com baixa visão. Bom, gente, eu sempre tive baixa visão, né? Sempre tive 20% de visão e os meus olhos sempre foram desse jeito, com o nistagmo muito alto e o estrabismo muito alto. Então, desde criança, eu aprendi a lidar com a deficiência visual. Quando eu era pequena, bem pequena, eu era uma pessoa extremamente nervosa. Acredito que tinha medo de descer escadas, de correr, né? Os meus pais sempre falam desse nervosismo, que eu chorava muito, né? Só que depois a gente vai crescendo e vai vendo que consegue alcançar outras coisas. Então, a minha infância, ela foi uma infância feliz, né? Na verdade, eu não tinha consciência do preconceito e do bullying, apesar de sofrer, né? Então, todo o meu período escolar, desde o jardim de infância até o ensino fundamental, eu sempre sofri bullying, né? Sempre sofri preconceito, mas era uma coisa que eu não tinha noção do que era. Eu sofria a rejeição, brincadeiras, mas eu não tinha noção do que se tratava e nem de como agir com isso, né? Então a minha infância ela foi feliz, né? É importante a gente falar da família, né? Nesse processo de crescimento e desenvolvimento, né? Sempre tive meus pais muito presentes na minha vida, então eles fizeram de tudo o que podiam para me dar apoio, para que eu não sofresse com a realidade ao meu redor, né? Mas a partir do momento dos meus 10 anos, eu comecei a perceber como as pessoas me tratavam, eu comecei a entender que tinha alguma coisa de errado. Então comecei a perceber as brincadeiras na escola, comecei a perceber o bullying, comecei a perceber as diferenças no comportamento dos professores. E isso ele foi se construindo na minha cabeça de uma maneira muito complicada, né? Porque a gente vai entrando na adolescência e aí você vai começando a entender que você é rejeitado e você não sabe porquê, você não entende o porquê disso. Né? Então foi muito importante o apoio da minha família, né? Eu lembro que os meus pais iam na escola, minha mãe ela ia na escola, ela conversava com os professores, né? E deixava inclusive o atestado médico para provar a minha deficiência visual e o que eu precisava para ser bem atendida na sala de aula. Infelizmente, né? Eu não tive muito esse apoio, não tive muito essa compreensão por parte dos professores, mas o apoio da minha família ele foi imprescindível para que eu realmente pudesse estudar e pudesse ter uma infância feliz, apesar de ter sofrido muito com as brincadeiras dos coleguinhas da escola, mas eu sempre tive o apoio dos meus pais, dos meus familiares, né? Então, assim, você mãe, você pai, você que tem um filho com uma deficiência visual, você precisa entender algumas coisas em relação à infância, né? A criança, ela vai viver sua vida independente de ter uma deficiência ou não. E é natural que essa construção ela vai sendo feita devagar. O medo do sofrimento da criança, ele vai existir. Não tem como fugir disso. Mas é a vida, né? Eu sempre falo isso. Inclusive, eu tive um depoimento de uma mãe de uma criança na minha rede social no Facebook e ela perguntando como é que a minha mãe conseguiu lidar comigo, né? Então, ela tem muito medo da filha dela sofrer, né? E basicamente o que eu disse para ela foi que ela vai ter que apoiar muito a filha dela, apoiar e assim deixar a vida seguir, né? Ela vai sofrer. É normal, infelizmente a gente vive numa sociedade cheia de preconceito e as limitações em relação à visão, né? Dificuldade de enxergar o quadro, dificuldade, enfim, né? Então, importante é apoiar, acima de tudo, dar o total apoio a essa criança, sem restringi-la muito, deixa ela viver, deixa ela brincar, deixa ela... Infelizmente, para a gente poder viver na sociedade, a gente precisa passar por situações complicadas como essa, mas... Mais para frente, no futuro, essa criança ela vem construindo as suas ideias, os seus escudos e começa a encarar a vida de uma forma melhor, tá bom? A infância ela é a construção do conhecimento,
para todo mundo. E para uma pessoa com deficiência é o encontro de você com a sociedade, com a realidade que você vive. Então, a cada dia, a cada conquista é um degrau que você sobe em direção às suas conquistas, né? Seus objetivos. Então, pai e mãe, né? Eu sei que existe muito receio, eu sei porque os meus pais tiveram, mas a partir do momento que você confiar em Deus e confiar no seu filho, você vai conseguir ajudar ele a crescer, se tornar um adulto melhor, um adulto que vai ter lembranças ruins de bullying, de preconceito, sim. Mas o seu apoio vai fazer com que ele cresça de uma maneira mais positiva. Então, apesar de eu ter lembranças da minha vida com bullying, com preconceito, com exclusão, mas eu tenho o apoio da minha família desde quando eu era criança, e isso é fundamental. Não impede a gente de ser criança. A gente consegue brincar, a gente consegue cair, a gente vai machucar o joelho, a gente vai brincar de bola. E isso faz parte da vida. É importante que você deixe o seu filho ser aquilo que ele quiser ser, claro, com o seu apoio, com certeza. E os outros pais que não têm filhos com deficiência, conscientizar os seus filhos do que, quanto é prejudicial o bullying, né? Você fazer chacota de pessoas com deficiência, você fazer chacota de pessoas por ser negro ou por ser de qualquer forma. É muito triste quando uma criança ela começa a debochar da outra, porque ela não tem noção do que ela está fazendo. E isso constrói o adulto preconceituoso. Então a gente tem que desconstruir a imagem do preconceito. E a gente só consegue fazer isso com a informação e com o diálogo, tá bom? Então, gente, vocês deixem aqui nos comentários se vocês têm experiência em relação a isso. Conta alguma historinha de bullying que vocês podem ter sofrido aí na infância por ter uma deficiência, ou alguma dúvida que vocês queiram, você pai, você mãe, deixa aqui nos comentários. Dá o seu joinha para saber se o nosso conteúdo está agradando vocês, tá bom? Coloque sugestões também de assuntos relacionados, que eu terei o maior prazer em tirar as suas dúvidas, tá bom? Deixe o seu joinha e compartilhe a nossa página. Nos siga também, tá bom? Para a gente saber que o nosso conteúdo está sendo bem-vindo, né, por todos vocês.